A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e eu falo aqui diretamente de Abreu Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal, mais uma leitura diária da lição 9 do terceiro trimestre de 2023, lição 9 que tem o tema Uma visão bíblica do corpo. Terceiro trimestre de 2023, que você já sabe que tem o tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como ver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Quero aqui agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente e se estiver gostando do conteúdo, indique o canal para mais alguém. Quero aqui agradecer a você que já é inscrito no canal, que tem curtido, comentado, continue fazendo isso para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. E você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos, se for possível, se inscreva para me ajudar, se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura de Deus se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que tem como epígrafe: devemos glorificar a Deus em nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, mas nós vamos ler a partir do versículo 18, que diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Tá vendo? Aquele que está no caminho da prostituição, ele está pecando contra seu próprio corpo. Verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? A partir do momento que aceitou a Cristo, nós não somos mais dono de nós mesmos. Né? Quem é o dono agora é quem? Jesus. Verso 20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tá vendo? Tanto o corpo como o espírito pertence a Deus. Né? Nada é nosso, tudo é dele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 diz assim: os cristãos são livres para ser tudo o que puderem para Deus. Tudo que ele puder ser para Deus, né, eles são livres para isso. Mas não são livres de Deus. O Senhor criou o sexo para ser um belo e essencial ingrediente do casamento. Mas o pecado sexual, a prática do sexo fora do casamento, né, é o quê? Prostituição. E corrompe aquilo que Deus criou. Sempre fere alguém, né? O pecado, a prática da imoralidade sexual, do adultério, né? Sempre fere alguém. É uma atitude que magoa a Deus, porque mostra que preferimos seguir nossos próprios desejos a colocarmos sob a direção do Espírito Santo. Fere também os outros, porque viola o comprometimento tão necessário a um relacionamento sadio, né? Porque ali um está atraindo o outro, um perdendo a confiança do outro, né? E o relacionamento que era sadio passa a não ser mais sadio, passa a ser um relacionamento doente. Além disso, frequentemente traz doença às pessoas, ainda afeta profundamente a personalidade, que responde através da angústia por esses ferimentos de caráter físico e espiritual, né? Porque é que vai acontecer isso. Ferir o caráter físico e espiritual. Porque um quando trai o outro, não vai existir mais aquela confiança um para com o outro. Um vai estar sempre desconfiando do outro. Isso torna o quê? Uma doença. E termina enfraquecendo, né? O caráter físico e espiritual. E vai trazer o quê? Ferimentos com isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim: o que Paulo quis dizer quando mencionou que o nosso corpo pertence a Deus. Muitas pessoas dizem que têm o direito de fazer o que quiserem com seu corpo, embora pensem que isso seja liberdade. Estão, na realidade, escravizados por seus próprios desejos. Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Assim sendo, o nosso corpo não nos pertence mais. A partir do momento que aceitou a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar no crente. Então, o corpo não pertence mais a ele. O corpo pertence a quem? A Cristo. Né? Porque foi Cristo que morreu na cruz do Calvário por ele.
E o Espírito Santo está ali, habitando. O fato de Deus ter nos comprado por bom preço alude nossa condição de escravos adquiridos em um leilão. A morte de Cristo nos libertou do pecado, mas nos obriga a servi-lo. Se alguém viver em um edifício de propriedade de outra pessoa, procurará evitar violar as regras do edifício. Por seu corpo pertencer a Deus, você não deve violar os padrões de vida estabelecidos pelo Senhor. É claro, da mesma forma que você mora num prédio e ele tem um dono, você não pode violar as regras daquele condomínio, daquele prédio onde você mora. Da mesma forma, é o corpo. Se ele pertence a Deus, nós não podemos o quê? Violar as regras de Deus com relação ao corpo. Porque o espírito, a alma e o corpo pertencem a quem? A Deus. Porque foi ele que criou. Foi ele que nos deu fôlego de vida. Então tudo pertence a ele. Por isso que no verso 20, ele diz logo, porque foste comprado por bom preço. O preço que foi pago em nosso favor, por nosso resgate, foi um preço alto. Foi um preço que ninguém conseguiria pagar, nem consegue. Só quem pagou esse preço foi Jesus. Foi um preço muito alto. Foi um preço de sangue. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para nos libertar do poderio do pecado. Por isso que ele diz, foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Né? Tudo pertence a ele. Porque foi Jesus quem pagou o preço do pecado. O preço que o pecado exigia, quem pagou foi Cristo. Então, nós temos que glorificar ele em tudo. Espírito, alma e corpo. Que tudo é dele, para ele e para a honra e glória dele. Nada é nosso. Aceitou Jesus, nada pertence mais a você. Seu corpo, você não é mais dono do seu corpo. Quem é o dono agora é quem? Jesus. Então, nós devemos estar sempre com isso em mente, de que nós temos um dono. E esse dono é Jesus Cristo. Amém?